E aí, como vão as coisas? Estamos estudando o impacto do lucro num negócio. Muitas vezes visto como pecado ou sinal de ganância, chegou a hora de vermos o seu lado positivo, enxergando-o como uma oportunidade. No livro Dobre Seus Lucros, Bob Pfeiffer descreve de forma simples e direta estratégias para elevar os lucros de uma empresa. Um manual obrigatório para CEOs, executivos, empreendedores e líderes, seu livro mostra que o lucro é a maior oportunidade de uma empresa premiar os colaboradores e investir no crescimento. Quando aumentamos as receitas ou reduzimos custos e despesas, estamos, na verdade, gerando crescimento consistente numa organização. Na aula passada, vimos como implantar uma cultura e adotar um estilo de gestão que permita chegarmos lá. Na aula de hoje, vamos aprender a reduzir despesas e custos desnecessários. Em primeiro lugar, é preciso enxergar todo o custo pelo que ele realmente é. Na melhor das hipóteses, um mal necessário. Logo, nenhum está isento de uma revisão rigorosa para saber se realmente vale a pena. Para isso, precisa deixar de ser visto como ferramenta para ostentar uma realidade falsa. Muitos usam os custos para reafirmar sua grandeza através de escritórios gigantescos em prédios caríssimos, uma quantidade enorme de funcionários, ao invés de olhar para o faturamento ou quantidade de clientes. Nenhuma dessas coisas é ruim por si só, mas o sucesso de uma empresa deveria ser medido pelo impacto que causa nos clientes, e os resultados desse sucesso ficam claros com uma operação lucrativa. Pensando nisso, existem diversas oportunidades de otimização de custos desnecessários numa empresa. Quando olhamos para espaços vazios, computadores não usados, pessoas ociosas, burocracia desnecessária e tempo perdido, vemos o potencial que as empresas possuem em ter resultados financeiros melhores. Nenhum custo é sagrado, e nessa aula vamos analisar como reduzir os principais. A lógica do orçamento zero diz que nenhuma verba é garantida, todas estão sujeitas à revisão. Os líderes das áreas devem se perguntar se o negócio perderia alguma coisa caso determinada despesa fosse cortada. Se a resposta for não, ela deve ser eliminada. Custos são como unha, precisam ser cortados de tempos em tempos. E esse conselho se aplica a custos não estratégicos e também aos estratégicos, que podem deixar de ser vantajosos. Muitos questionam a necessidade de manter as despesas enxutas, mesmo quando a empresa está financeiramente bem, mas reduzir custos demais é um erro que tem volta. Se o corte tiver sido muito drástico, basta voltar ao que era antes. Porém, quando gastamos demais, o dinheiro perdido nunca volta. Logo, a liderança tem o dever de ser responsável com o dinheiro que sai. O ônus da prova deve ficar sempre com quem gasta e não com quem corta despesas. Muitos líderes evitam ser tão rigorosos com a gestão financeira por terem medo de perder o respeito da equipe. Mas isso não deve ser um motivo para preocupação, porque sempre que a firmeza acompanha a competência, acaba gerando respeito, pois todos percebem o comprometimento com os resultados. No entanto, a firmeza acompanhada da incompetência tende a despertar o ressentimento do time. As pessoas se adaptam às mudanças mais facilmente do que parece, principalmente quando visam o bem comum. Se fizer as coisas certas, com a motivação certa e do jeito correto, não há com o que se preocupar. Vamos falar um pouco sobre uma das maiores fontes de desperdício numa empresa, os fornecedores. Por onde você começaria a tarefa de aumentar os lucros? Reduzindo os pagamentos aos fornecedores ou aumentando o preço pago pelos clientes? A segunda opção envolve diversas questões estratégicas, como posicionamento de mercado e concorrentes. Qualquer alteração no preço pode ter consequências sérias sobre o futuro e a participação de mercado de qualquer negócio. Por isso, gestores preparados costumam iniciar por onde dói menos, administrando rigorosamente os valores pagos a fornecedores por bens e serviços. Essa parte costuma ser negligenciada e representa uma grande fonte de economia em potencial, com relativamente pouco esforço. O setor de compras das empresas deveria ser visto como estratégico e não apenas mais uma rotina administrativa e operacional. Um dos conselhos mais importantes desse assunto é nunca deixar a negociação de preços apenas com o comprador, pois possui uma visão parcial da situação. Quando o gestor participa ativamente, ajuda a formar um time que possui o conhecimento técnico do produto ou serviço, do processo de negociação e da situação financeira da empresa, gerando melhores decisões. Existem algumas técnicas avançadas que ajudam gestores a lidar com os fornecedores de forma saudável, fazendo acordos bons para ambas as partes e ainda otimizando os lucros. Primeira, decrete congelamentos e cortes. Após um pente fino em produtos e serviços não essenciais, decrete alguns congelamentos e cortes a fim de estancar os gastos desnecessários. Envie uma mensagem a todos os fornecedores dessa lista,
dizendo que, devido ao momento de aperto, sua empresa não aceitará aumentos de preço por um determinado tempo. Algumas empresas vão mais longe, definindo uma meta de corte e desconto de 3%, por exemplo. Isso pressiona os fornecedores que puderem segurar os preços a contribuir para o congelamento, evitando falar em aumentos em tempos difíceis. Segunda, recorra frequentemente a concorrências, principalmente quando estiver lidando com itens mais caros. Essa é a melhor estratégia. Uma tática eficaz é anunciar aos fornecedores dessa categoria que qualquer aumento de preços vai provocar imediatamente uma concorrência. Ninguém gosta de perder espaço, principalmente por causa de um pequeno aumento. A grande maioria dos fornecedores vai concluir que não vale a pena perder um contrato garantido por causa de um reajuste, desistindo da ideia. Terceira, reduza o uso de produtos comprados e serviços contratados. Algumas despesas são alvo ideal para racionamentos, como materiais de escritório, energia, equipamentos de informática e outras contas de consumo. A utilização da maioria deles é vista por parte da equipe como um direito adquirido, sendo indelicado qualquer questionamento. Mas quando se tem um compromisso com a lucratividade, nenhuma despesa é intocável. Faça uma análise delas, com planos claros de redução de sua utilização. O negócio vai continuar rodando normalmente e o time vai se adaptar ao novo budget. Quarta, descubra qual preço seus concorrentes pagam. Hoje em dia, a maioria das informações é pública e acessível, basta dar uma pesquisada. Ao saber que seu concorrente paga menos, você tem um forte argumento para pedir um desconto ao seu fornecedor. Se não der certo, entre em contato com o fornecedor do seu concorrente e peça o mesmo preço. Informação é tudo e impacta no valor que pagamos pelas coisas. Caso digam não aos seus pedidos, parta para o plano B. Lembre-se de que uma resposta negativa raramente quer dizer de jeito nenhum. Na verdade, é uma forma de dizer eu prefiro não fazer isso. Nesse caso, a melhor tática é repetir sua exigência várias vezes e os que puderem acabarão cedendo. Além das despesas com fornecedores, existem diversas outras que são fontes de desperdício. Vamos falar de estratégias para lidar com as principais. Primeira, computadores e sistemas. De acordo com o autor, essas são as despesas menos sujeitas a controle hoje em dia. É preciso lembrar que algumas delas se pagam, outras não. Por isso, é muito importante um pente fino periódico para fazer essa análise. Tecnologia não é um fim em si mesma, mas uma forma de se atingir um objetivo maior, que sempre deve estar ligado à missão do negócio. Decisões de investimento em tecnologia precisam ser compartilhadas entre o especialista da área e o gestor. Enquanto um diz o que é bom e o que não é, por entender do assunto, o outro analisa a viabilidade financeira, sempre olhando para o todo e se preocupando com a lucratividade. Quando alguém solicita um novo computador ou software, argumenta que vai trazer mais produtividade. Esse resultado precisa ser quantificado, pois às vezes o benefício é ilusório. Segunda, pesquisa e desenvolvimento. Essa é uma área extremamente importante em diversas empresas, sendo controlada na maioria das vezes por cientistas cuja função é descobrir inovações na produção e lançar novos produtos. Porém, deixar a área de P&D só com eles é um grande erro, pois geralmente entendem de ciência, mas não de finanças. Novamente, é importante o trabalho conjunto entre o especialista e o generalista. Esse setor deve ser analisado com o mesmo rigor que os demais. Outro aspecto importante é fazer com que o conhecimento gerado pela pesquisa seja aplicável, entrando na realidade da empresa. Só assim o investimento vai se pagar. Se não conseguir entender a justificativa dos cientistas para determinada pesquisa, é sinal de que ainda não é o momento de aprovar aquele gasto. Só aprove quando entender. Assim, garante a clareza e objetividade da pesquisa. Terceira, itens gerais. Algumas despesas, como passagens e hospedagem, mobília, materiais de escritório, assinaturas e telefonia, merecem um cuidado especial. Tendem a ficar de lado, mas representam um valor gigantesco quando somadas. Olhar para elas mostra coerência e reforça a cultura de comprometimento com os lucros. Quarta, área de trabalho. Salas muito grandes, espaços vazios, escritórios comprados ao invés de alugados, prédios em localizações luxuosas e salas individuais para a liderança também são oportunidades de cortar despesas sem deixar de cumprir a missão da empresa. Escritórios incríveis têm seus benefícios, mas é preciso o bom senso para se chegar ao formato ideal, sem consumir muitos recursos desnecessariamente, principalmente em épocas de crise. Bob Pfeiffer revela outras dicas interessantes para aqueles líderes que precisam reduzir despesas, mas não sabem por onde começar diante de tantas opções. Primeira, assine todos os cheques. Em empresas menores, é muito comum o CEO fazer todas as despesas passarem por ele antes de serem aprovadas. Sabemos que em companhias maiores isso é impossível.
Mas o que vale é o princípio por trás da regra. As áreas precisam conversar com a liderança, trabalhar juntas na aprovação de grandes despesas. Isso garante a excelência operacional, aliada ao equilíbrio financeiro. Segunda, fique de olho nos custos com bens de capital. Bens de capital, como fábricas, imóveis e equipamentos maiores, envolvem valores muito altos. Logo, precisam de retorno comprovado antes de sua aquisição. Além disso, a depreciação lenta desses ativos pode confundir os gestores durante as análises financeiras, fazendo com que tenham a sensação de que não perderam tanto dinheiro assim. Avalie se a empresa precisa desses itens e se a melhor estratégia é comprar ou alugar. Terceira, dê uma olhada nas contas a pagar. Uma forma de melhorar os indicadores financeiros é conseguindo prazos maiores de pagamento. Empresas de grande porte têm mais facilidade em implantar essa estratégia por possuírem um poder de barganha maior junto aos fornecedores. Quarta, determine o nível de estoques ideal. Deixe seus estoques no menor nível possível, sem prejudicar o negócio, claro. Estoque parado é dinheiro jogado fora. Alguns gestores deixam os estoques cheios para aumentar a segurança e reduzirem o retrabalho da equipe, mas é preciso avaliar se ter esse dinheiro à disposição da empresa não seria uma estratégia mais inteligente. Quando queremos melhorar os resultados de uma empresa, começamos pelos custos e despesas que estudamos até o momento. Agora, vamos falar sobre despesas com pessoal, que é a parte mais delicada e dolorosa da gestão financeira. Em casos extremos, talvez uma organização precise demitir alguém para manter o seu compromisso com o alto desempenho e meritocracia. Mas o recrutamento e a seleção bem feitos, treinamento e motivação reduzem essa necessidade na maioria das vezes. Vamos às 3 principais dicas para ter sucesso financeiro na área de despesas com pessoal. Primeira, mantenha o time enxuto. Os pedidos de contratação tendem a ser maiores que as reais necessidades das áreas. Sempre lute para que essas solicitações sejam compatíveis com as reais necessidades do negócio. Ao eliminar o trabalho desnecessário numa equipe, você reduz a pressão por contratações ineficientes, atingindo o equilíbrio entre uma equipe enxuta, mas não sobrecarregada. Inclusive, quando contratamos com cuidado, evitamos demissões indesejadas. Segunda, pague salários e benefícios generosos, sempre vinculados ao desempenho. Melhor ter um time enxuto que ganha bem do que um time enorme que ganha mal, vive insatisfeito e possui um desempenho abaixo da média. Terceira, lembre-se que bonificações não são um direito adquirido, devem também ser atreladas ao desempenho e justificadas por critérios objetivos. Algumas bonificações periódicas perdem essas características, se tornando custos para a empresa, sem muitos benefícios práticos. Para finalizar a aula de hoje, vamos comentar 2 técnicas para reduzir os custos indiretos de uma empresa, bem mais sutis que os diretos. Primeira, se esforce para eliminar toda a papelada que puder. Avalie se relatórios e apresentações são realmente necessários ou representam perda de tempo. Alguns deles são longos demais e ninguém nunca vai ler, e são produzidos para mostrar serviço apenas. Segunda, torne mais dinâmicas as reuniões. Coloque poucas pessoas na sala e faça com que dure pouco, respeitando o tempo de todos. Reuniões eficazes terminam com um plano de ação e são sempre focadas em resultados. Essas 2 dicas ajudam todo o negócio a não perder tempo. E como todos sabemos, tempo é dinheiro. Na aula de hoje, vimos a importância da redução de custos e despesas para se atingir a máxima lucratividade possível. Apesar da resistência a mudanças, essas medidas podem ser implementadas aos poucos, sempre explicando o porquê aos envolvidos da forma mais transparente possível. Com o tempo, as pessoas se adaptam e incorporam a cultura, contribuindo para o crescimento da empresa. Na próxima aula, vamos aprender estratégias para aumentar as receitas, outra parte importante da fórmula do lucro. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!